Como era possível fazer batalhas navais aqui no centro do Coliseu em Roma? Nesse vídeo eu te explico 10 curiosidades sobre o grandioso Coliseu, o maior símbolo do Império Romano. Um lugar na Itália que já foi fortaleza, esconderijo de criminosos, abrigo para mendigos, cemitério, depósito de lixo, depósito de esterco, mas começou a sua história sendo a maior arena de entretenimento do mundo. Hoje eu trago a você 10 curiosidades incríveis sobre o Coliseu de Roma, uma das 7 maravilhas do mundo. Oi, eu sou o professor de italiano Silvano Formentin, seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos para a curiosidade número 10 sobre o Coliseu. Onde o Coliseu foi construído, tinha um lago do tamanho de 5 a 6 campos de futebol. Imagina o trabalho que deu para os romanos drenarem esse lago sem fazer uso de máquinas e ferramentas como as que temos hoje. Foi uma tarefa gigantesca, mas eles eram muito engenhosos e construíram um fosso ao redor do lago, revestiram ele com concreto e drenaram toda a água. Graças a esse trabalho monumental, e olha que era só o começo da obra, nós temos a curiosidade 9. Era possível encher o interior do Coliseu com água e realizar apresentações de batalhas navais. Atualmente, ninguém faz isso, né? E eles já faziam no século I, não é incrível? Claro que as embarcações eram um pouco menores, mas isso não fazia o espetáculo ser menos grandioso. Os romanos usavam os mesmos canais que foram feitos para drenar a água do lago para o rio, para trazer água de volta ao Coliseu. Comenta aí embaixo, você gostaria de ver uma apresentação dessas de batalha naval? Poxa, poderia pelo menos ter um filme mostrando isso, né? Curiosidade número 8. O Coliseu só existe por causa de um general chamado Vespasiano. E dizem que ele nem queria ser o novo governante do Império. Já tinha uma carreira de muito sucesso e era muito reconhecido como um guerreiro destemido e engenhoso. Mas os seus próprios soldados o aclamaram imperador logo após a queda do imperador anterior, o Vitélio. Ele era tão respeitado que não apenas uma, mas 3 legiões de soldados romanos no Egito, na Síria e na Judéia apoiaram a sua subida ao cargo máximo do Império. Número 7. Coliseu, na verdade, é só um apelido. O nome da arena é Anfiteatro Flaviano. O apelido Coliseu veio de uma estátua que estava ao lado da arena. Era maior até que o Cristo Redentor e se chamava Colosso. Por isso, em italiano, todos conhecem o anfiteatro pelo nome de Colosseu. Curiosidade número 6. Existiam outros coliseus no Império Romano. Espalhados pelo vasto território, haviam várias outras arenas como essa. Claro que com outros nomes, Coliseu é só de Roma. Em Verona, por exemplo, existe um anfiteatro muito bem conservado, mas bem menor do que o Coliseu. Em outros locais, haviam arenas bem maiores, mas o imperador Vespasiano foi muito claro quando mandou construir o Coliseu. Ele queria que na capital do Império Romano fosse erguido o maior de todos, uma arena absurdamente grande. E assim foi feito. O que nos leva à curiosidade número 5. Apesar de ser tão grande e imponente, o edifício foi construído em apenas 8 anos e inaugurado em 80 d.C. Tudo bem que depois foi feito ali uma arquibancada superior, de madeira, mas temos que concordar que 8 anos foi um tempo recorde, Foi fantástico. Para você ter uma ideia, a primeira torre do sino, o campanário lá em Veneza, na Piazza San Marco, que foi construído no século XII, levou 99 anos para ser construído, para ser erguida aquela torre, que tem quase 100 metros de altura. Curiosidade número 4. O pai do Coliseu não chegou a ver a obra terminada. O grande general Vespasiano, de origem humilde e que trouxe muitas vitórias para Roma nos campos de batalha até se tornar o imperador, morreu um ano antes da inauguração do anfiteatro e assim o seu filho Tito herdou o comando do império e ordenou que o Coliseu fosse finalizado em apenas 12 meses, o que deu muita dor de cabeça aos engenheiros romanos porque ainda faltava muita coisa para ser feita. Além de ter iniciado o Coliseu, Vespasiano, é importante lembrar, foi o imperador que acabou com a Guerra Civil Romana, conquistou a Britânia, restaurou a paz,
promoveu estabilidade política e revitalizou a economia imperial através de uma rigorosa reforma tributária. Além disso, ele iniciou uma série de grandes obras públicas, entre elas, como sabemos, o Grande Coliseu. Agora vamos para a curiosidade número 3. 200 carroças andavam 35 km diariamente para transportar pedras de Tivoli até Roma. Foi assim durante 6 anos sem parar. No total, foram usados mais de 100 mil metros cúbicos de uma rocha chamada travertino. Isso equivale a mais de 90 piscinas olímpicas cheias de mármore. Mesmo assim, toda essa quantidade estratosférica de pedra não foi suficiente e os romanos inventaram um tipo de tijolo de barro que foi muito usado no interior do Coliseu. Por toda a cidade foram criadas incontáveis olarias e oficinas de cerâmica para produzir esses tijolos especialmente para o anfiteatro. Imagine, meu amigo e minha amiga, como a vida era frenética em Roma durante a construção da arena. Imaginou? Todas aquelas pessoas correndo de um lado para o outro, carregando materiais, enquanto pouco a pouco as paredes do Coliseu se erguiam. Com certeza muitas pessoas estavam envolvidas nessa grande obra, né? O que nos leva a pensar na curiosidade número 2. 250 mil pessoas trabalharam para construir o Coliseu. Algumas fontes falam de forma errônea que foram apenas 12 mil escravos judeus, mas na verdade, repito, foram 250 mil trabalhadores, na maioria especializados. Afinal, uma obra tão complexa e grande precisava de mão de obra especial, de gente que entendia do assunto de construção. Não é por nada que até hoje ele ainda está de pé, mesmo depois de tantos terremotos, incêndios e raios terem atingido a sua estrutura. Tudo bem, parcialmente de pé, né? Boa parte do anel exterior do Coliseu caiu e quase nada dos 100 mil metros cúbicos do mármore travertino pode ser encontrado atualmente, pelo menos não na arena. A maioria desse lindo mármore de cor clara foi reutilizada na Basílica de São Pedro e também em outras construções de Roma. Olha, eu ainda teria muitas curiosidades para falar sobre o Coliseu. Acho que dava para fazer aí umas 30 ou mais curiosidades, mas assim o vídeo se tornaria uma aula, acho que de 2 horas. Então, vamos finalmente à curiosidade número 1. Afinal de contas, o que acontecia dentro do Anfiteatro Flaviano? Bom, ele foi construído para ser uma arena de espetáculos dos mais variados tipos, desde encenações de batalhas históricas até as famosas lutas até a morte entre gladiadores e animais selvagens. É muito provável que você já tenha visto isso em algum filme, não é? O que quase ninguém sabe é que só na inauguração, que levou cerca de 100 dias, centenas de gladiadores e aproximadamente 5 mil animais morreram em combate. Além disso, como esses animais vinham da África e a viagem não era nada fácil, os historiadores acreditam que aproximadamente 50% das feras que saíam do continente africano nem chegavam a Roma, morriam pelo caminho. E não eram apenas leões, como a gente está acostumado a ver nos filmes, não. Eram levados elefantes, ursos, crocodilos, tigres, leopardos, javalis, rinocerontes e até girafas. Naquela época, um navio podia atravessar o mar Mediterrâneo com até 5 elefantes. E se apenas um deles ficasse nervosinho, ele destruía tudo, afundava o barco e todo mundo morria, animais e a tripulação. Pois é, não era fácil para ninguém. O que é fácil mesmo é você deixar o seu like e comentar aqui embaixo qual dessas curiosidades te chamou mais a atenção. Aí aqui na descrição desse vídeo tem links interessantes sobre outros vídeos que eu já fiz sobre a Itália e sobre como aprender italiano de forma eficiente. Gostou desse vídeo sobre o Coliseu? Então te inscreve aqui no canal, curta o vídeo, comente e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!